Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, os policiais militares de São Paulo serão obrigados a partir de agora a usar câmeras corporais nas ações. A decisão foi tomada agora há pouco pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Acompanhe. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, definiu que é obrigatório o uso de câmeras corporais por policiais militares de São Paulo durante operações. Barroso atendeu a um pedido da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e tomou a decisão em meio a vários casos de violência policial registrados em São Paulo nas últimas semanas. O magistrado lembrou que o governo de São Paulo firmou recentemente um compromisso para a implementação das câmeras em operações policiais. Além de ordenar o uso obrigatório dos equipamentos, Barroso definiu outras medidas, entre elas a gravação ininterrupta das imagens nas operações até que seja comprovada a efetividade do sistema de acionamento remoto. Ou seja, independente da vontade do policial, o presidente do STF disse que essas medidas vão beneficiar os cidadãos e os policiais, promovendo comportamentos mais adequados de ambas as partes e, assim, ajudando a prevenir abusos e reduzir mortes. Olha, e agora há pouco uma mulher foi feita refém em plena Avenida Paulista aqui em São Paulo. A vítima foi abordada em um ponto de ônibus por outra mulher. Vamos ver. A polícia militar foi acionada por volta da 12h15. A vítima estava sendo ameaçada com uma faca no pescoço. Enquanto a equipe negociava a rendição, todas as faixas da Avenida Paulista sentido Consolação foram interditadas. As negociações demoraram cerca de 40 minutos, até que a polícia usou uma arma não letal para resolver a situação. A refém foi resgatada sem ferimentos. Mesmo assim, foi levada à unidade de pronto atendimento no bairro da Vergueiro, no centro da cidade. A sequestradora foi conduzida à delegacia. A motivação do crime ainda não foi esclarecida pelas autoridades. O caso parou uma das avenidas mais famosas do Brasil no horário do almoço. Vamos falar de saúde agora. O secretário de Saúde do Rio de Janeiro confirmou que a nova variante da Covid-19 está circulando na cidade. E ele reforçou a importância da vacinação. Quem traz mais detalhes agora é o repórter Anderson Nascimento. Vamos ver. Durante a visita ao Hospital do Andaraí, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, trouxe atualizações sobre a nova subvariante da Covid-19, a JN1. A subvariante foi notificada essa semana e mais de 2 casos foram registrados. Por mais que essa variante crie uma preocupação, a vacina já existente é capaz de proteger contra casos graves. O Ministério da Saúde informou que todos os estados e o Distrito Federal receberão cerca de 1,5 milhão de doses da vacina contra a Covid, com entregas previstas até terça-feira. O lote faz parte de mais de 8 milhões de doses adquiridas para manter o estoque do Sistema Único de Saúde abastecido por mais 6 meses. A OMS considera que a JN1 oferece baixo risco para a saúde pública, mas adverte que, por suas características, pode acabar sobrecarregando os serviços de saúde em alguns países. Todas as vacinas aprovadas pelas agências reguladoras são consideradas protetoras contra formas graves da doença. O secretário reforça a importância da população manter o sistema vacinal em dia. Olha, e ainda falando de Covid e também de vacina, pais que decidiram não vacinar os filhos contra a Covid foram condenados a pagar uma multa de 6 salários mínimos, isso em Santa Catarina, ou seja, cerca de R$ 8.400. Quem vai contar pra gente essa história é a repórter Michele Veiga. Não é a primeira vez, mas novamente acontece em Santa Catarina uma decisão judicial onde condena pais a pagarem multas devido a não vacinarem seus filhos. Dessa vez no município de Schroeder, no norte do estado, um casal foi condenado a pagar R$ 8.400 de multa por não vacinar os 2 filhos contra a Covid-19. De acordo com as informações do Ministério Público de Santa Catarina, dentro das leis do STF que garante a imunidade
imunização de crianças e adolescentes, os pais se negaram a fazer as doses da vacina contra a Covid-19. Por isso, o Conselho Tutelar acionou o Ministério Público e aí, no caso, a sentença foi proferida contra os pais. A decisão foi divulgada na última sexta-feira e o Conselho Tutelar de Schroeder, inclusive, publicou a recusa dos pais de fazerem essa vacinação nas crianças. Foram 3 representações no total. Em 2 delas, as punições foram de 6 salários mínimos. No restante, as outras 3, o equivale a cerca de R$ 4.200. Portanto, os pais estão condenados a essas multas e devem aí fazer a vacinação das crianças. De acordo com as informações do próprio ECA, o artigo que cuida das crianças e dos adolescentes, no artigo 14 do parágrafo 1, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos de recomendações pelas autoridades sanitárias. No caso, esses pais não tinham nenhuma documentação que comprovasse que as crianças não deveriam receber a vacinação e, por isso, foram condenados pelo Ministério Público do Estado. Como eu disse no começo, não é o primeiro caso, já houve outras situações e a gente segue acompanhando essas determinações judiciais, aplicando multas em cima dos pais que não querem vacinar as crianças. Lembrando, época de agora recesso escolar, depois já teve matrícula, rematrícula, mas as escolas exigem a comprovação, principalmente das crianças menores, das carteiras de vacinações atualizadas. Portanto, os pais devem ficar atentos a essa situação. Santa Catarina chuvosa, ainda tem muita chuva para vir nessa segunda-feira. Eu trago as informações para vocês também, repórter Michele Veiga. Obrigado pelas informações, Michele. E agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos em destaque hoje nas redes sociais. Vamos lá, então, olha só, a gente vai começar, os passageiros de um avião no México passaram momentos de muita tensão, até de terror, eu diria. Isso porque um homem que estava a bordo tentou sequestrar a aeronave e mudar a rota do voo, mas felizmente ele foi detido. Vamos ver esse vídeo impressionante. O caso aconteceu no México. A aeronave realizava um voo interno no país, saindo de El Barril em direção a Tijuana, cidade que faz fronteira com os Estados Unidos. Um passageiro invadiu a cabine do piloto para sequestrar o voo à força e mudar o destino do avião para o país norte-americano. O vídeo foi gravado por outro passageiro. Nas imagens é possível perceber a tensão de toda a tripulação e a dificuldade de impedir a invasão. No final, os passageiros conseguiram conter o homem e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. O passageiro foi preso e agora as autoridades investigam o motivo da invasão deste passageiro. Com explosivos e fuzis, um grupo de cerca de 10 criminosos encapuzados assaltou o pedágio sentido Cubatão, nesta madrugada, no quilômetro 279 da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, na altura de São Vicente. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, alguns bandidos utilizaram explosivos para tentar arrombar o cofre do prédio, mas não conseguiram. Durante a ação, um deles morreu. Os outros criminosos ficaram do lado de fora do prédio, abordando os carros e mantendo algumas vítimas reféns fora dos veículos e as fizeram deitar no chão da rodovia. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informou que os bandidos chegaram a disparar para intimidar as pessoas no local. Nenhuma vítima ficou ferida. Os criminosos fugiram com o carro de uma das vítimas. Em notas, a Polícia Militar Rodoviária informou que o grupo abandonou o veículo 1 quilômetro depois e fugiu em direção à região de mata. Os policiais localizaram diversas cápsulas de fuzil e pistola no local, mas ninguém foi preso. O local onde houve o atropelamento fica a poucos metros depois de um radar eletrônico de 40 km por hora. A rua recebeu obras e reforço de sinalização há poucos meses. Uma câmera de segurança gravou o caso. Nas imagens é possível ver o menino na calçada esperando para atravessar. Outros carros frearam respeitando o sinal vermelho, mas a caminhonete vinha em alta velocidade e não parou a tempo, atropelando o garoto de apenas 7 anos.
O motorista de 71 anos contou aos policiais militares que o menino correu na hora do acidente e ele não conseguiu enxergar a criança. O garoto teve fraturas e foi levado ao Hospital Infantil Dr. Gesser Amarante Faria, em Joinville. O menino segue internado em quadro estável. A prefeitura informou que está acompanhando a situação e que a sinalização no local está adequada e reforçou para que os motoristas respeitem as regras de trânsito. A Polícia Civil informou que vai abrir um inquérito para investigar o caso. Tá aí, então, esses 3 vídeos que viralizaram, estão viralizando na internet hoje. E olha só, a gente continua falando de trânsito, né? A gente viu aí o vídeo do atropelamento para falar para você que a presença de capivaras nas ruas tem virado uma preocupação no Mato Grosso do Sul. 3 animais, inclusive, morreram atropelados enquanto atravessavam uma avenida na cidade de Dourados. O repórter Wellington Pael vai trazer os detalhes. Acompanhe. Como muitos parques ecológicos espalhados pelo país, este onde estamos é o Arnulfo Fioravante, em Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul. Aqui é moradia de centenas de capivaras. Esse parque fica próximo ao centro da cidade, incluindo as principais avenidas. Fica bem perto também da rodoviária. Por isso, é muito comum ver as cercas rompidas e os animais passeando pela área urbana. A rodoviária tem um duto, um dreno de água que passa aqui para o parque. Então, as capivaras elas passam por dentro desse duto e vão até a rodoviária, muitas vezes, frequentemente, né? Tanto elas saem pelos portões do parque, quanto elas também passam por esse duto. Então, ali naquela região, é comum ver elas caminhando dentro da rodoviária ali, né? O pessoal até brinca que elas estão querendo viajar, né? Mas, na verdade, elas passaram pelo dreno de água, fazem uma caminhada ali, dão uma passeada e voltam por baixo também, né? Então, nesse momento ali, próximo daquela loja de departamento, é na mesma região, então elas circulam por ali mesmo, rotineiramente, né? Principalmente no período noturno, de dia eles ficam mais na sombra, onde está protegidos do calor, né, excessivo. À noite eles caminham mais, então eles saem pelos portões, os portões ficam abertos e também tem esse duto também que é o dreno. Então elas dão um jeito de sair, né? São roedores, às vezes ela mesmo rompe um pedaço da grade, se enfiam ali, passam se apertando, tem as pequenas, né, tem os filhotes, então é difícil ter a contenção total desses animais aí. Só que esses passeios que às vezes parecem atrações turísticas ou até rendem vídeos divertidos na internet, podem também oferecer riscos para a segurança dos animais e dos motoristas. Nesse final de semana, por exemplo, 3 capivaras foram encontradas mortas na Avenida Marcelino Pires, a principal da cidade. A suspeita é de que foram atropeladas. Imagens de vídeo monitoramento poderão ajudar as autoridades a encontrar pistas do que aconteceu, já que não há informações ainda sobre a dinâmica do acidente. De toda forma, quem atropela capivaras pode sofrer várias sanções em 3 esferas de responsabilização. No caso do trânsito, é considerada uma infração gravíssima, que gera multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira para o motorista. O condutor só escapa se ele avisar as autoridades no momento em que o acidente aconteceu. Além disso, existe o crime de maus tratos aos animais, que inclui atropelamento. A pena é de 1 ano e 3 meses e pode chegar a um aumento de 1/3 se for intencional. Ainda tem a vertente que fala que a questão quando é grave a lesão do animal, é de 1 a 3 anos. Então ainda já tem aumentado a pena e mais 1/3 se vier a óbito, como veio. E ainda tem a parte administrativa, a multa administrativa, né? Quando tem um crime de trânsito, ainda tem lá a lei de proteção ambiental, ela prevê uma multa de R$ 50 a 50 milhões, a depender da situação, né? Então, a pessoa incorre em 3 esferas diferentes, né? A ser analisada, né? Alguns precisa ser doloso, teve que ser voluntário, mas se for um acidente, apenas pega essa parte do trânsito, aí vai ser avaliado. Além das 3 capivaras mortas, outras 2 foram atropeladas, mas ficaram vivas. Uma delas foi capturada no pátio de uma loja de departamentos e levada pela Polícia Militar Ambiental de volta ao parque. E outra escapou dos militares e voltou sozinha ao habitat. Olha, e ainda falando de animais, 7 meses após as enchentes no Rio Grande do Sul, cerca de 1.200 animais ainda estão em abrigos, à espera de um lar. O governo do estado criou uma plataforma com informações para quem deseja adotar os bichos resgatados dos alagamentos. Vamos ver. Apenas na cidade de Canoas, uma das mais afetadas pelas enchentes de maio, no estado gaúcho, 800 animais estão nos abrigos à espera de um novo lar. Todos já passaram por um processo de castração e microchipagem antes de ir para a adoção.
No total, 1.200 animais entre cães e gatos resgatados das enchentes estão há 7 meses vivendo em abrigos em todo o estado. No auge do desastre, o Rio Grande do Sul chegou a ter mais de 10.000 animais socorridos. O governo do estado criou uma plataforma com informações para quem deseja adotar um animal resgatado da enchente. Quem mora no estado pode fazer a escolha e se dirigir até o abrigo. Já para moradores dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, o animal é transportado até as cidades de Florianópolis, Curitiba e Cotia. A baixa procura e a devolução de bichinhos já adotados preocupam as autoridades. A Secretaria do Bem-Estar Animal de Canoas informou que nesses meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que são meses de férias, a procura diminui ainda mais. A devolução dos animais é mais triste no caso desses bichos, que já passam por muitos traumas e só necessitam de lares amorosos que os aceite por toda a vida. Olha aí, o culto de louvor e adoração a Deus realizado no último sábado na Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo foi muito especial. Isso porque o missionário R.R. Soares completou mais um ano de vida, sempre dedicada, a levar a palavra de Deus para o mundo inteiro. E não faltaram homenagens. Acompanhe. Imprevisto, na frente, me encontra. O culto de gratidão deste sábado foi de louvor a Deus pelo aniversário de 77 anos do missionário R.R. Soares. Uma vida toda dedicada a levar a mensagem da salvação aos 4 cantos da terra. A homenagem de comemoração dessa importante data começou com a Turminha da Graça, dando as boas-vindas a todos os convidados da festa. O pastor Jaime de Amorim Campos, que conduziu toda a festa, recebeu o homenageado do dia, o missionário R.R. Soares. E ao chegar no culto, os presentes o parabenizaram. Aleluia! Glória a Deus! E agora? Agora nós vamos receber quem? Sabe quem vai chegar? Quando vai chegar agora? O nosso missionário R.R. Soares. Se alguém falou que eu estou completando 77, agora 77, ele mentiu, tá? É 27. Agora, o importante é o que nós estamos fazendo para Deus, irmãos, que é grande. Nós estamos nos oferecendo, servindo a Ele de uma maneira que não usufruímos de nada. Às vezes somos até caluniados, xingados, inventam coisas que, se você for falar, é o que eles querem mesmo. Você fica quieto e deixa, como diz os cachorros, os cães ladram, a caravana passa, né? Deixa passar, porque a gente não vai mudar esse mundo, mas estamos mudando vidas. Vim agora da África, onde Deus nos usou bastante. Muitas operações, o programa está atingindo o pessoal em vários países do mundo onde não se pode falar de Jesus, e só temos que dizer muito obrigado. Em seguida, o missionário R.R. Soares assistiu a um vídeo de homenagem que relembra momentos de fé, de oração e de cura de várias partes do Brasil e do mundo. Olha isso, irmãos, olha isso! Vamos lá, uma música bonita agora. Obrigada, missionário, por despertar o Brasil para o Evangelho, por levar a determinação no nome de Jesus a mudar tantas vidas. Obrigada por, no auge dos 77 anos, ou melhor, 27, nunca ter voltado atrás.
서울mes peisos. 리쇼바이지야 자이소사 와타시와 슈에스니 시타가테마스 아빠야 수아빌라 루조 यीशु के पीछे मैं चलने लगा. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. I am decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. E para fazer a oração de agradecimento por mais um ano de vida, o chamado foi o filho do missionário, o deputado federal Davi Soares. Jesus, nós apresentamos a vida do meu pai e do nosso pai, porque aqui, meu pai, nós temos aqui, meu pai, alguém que tem sido doado pelo Senhor para fazer diferença nessa nação. E tem se doado assim, meu pai, pedindo, use, meu pai, para inspirar mais pessoas a chegar diante dos seus pés. Use, meu Pai, para curar essa nação. Use, meu Pai, para usar homens e mulheres de Deus dos mais longes recantos desse mundo, meu Pai, que vão entregar a sua vida e também, meu Pai, não vão voltar atrás. Nós pedimos saúde, vida longa, prosperidade, paz e que a presença do Senhor nunca afaste da vida dele. É a nossa oração. Obrigado pelos 77, que venham muito mais em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E o momento de dar glória a Deus e de gratidão a Jesus continuou com a participação de todos os convidados ao acender uma luz que é Jesus e a todos pode salvar. E deixa brilhar a luz que é Jesus e a todos pode salvar. Ninguém pode esconder, nem não pouco apagar a luz que é Jesus e a todos pode salvar. Oremos então, Pai, chegamos diante de Ti para pedir pelo Acende uma Luz de 2025. 50 anos que o missionário Cecílio Carvalho Fernandes me ungiu pastor. 50 anos, ó Deus, fora o período anterior que eu já pregava. Então, Deus, as portas se abriram. Nós vimos milhões de pessoas ouvir a Tua palavra. Queremos fazer grandes coisas para o Senhor. Paralisamos todas as ações do inimigo e declaramos que Jesus não é só o Senhor do Brasil, é o Senhor do universo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Cristo. Amém. Que bela e merecida homenagem. Bom, a gente muda de assunto agora, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações está aqui ao meu lado, é o Pedro Veraldi. E, aliás, vai começar, falando do Brasileirão que acabou ontem, Botafogo campeão, mas não deu nem tempo para comemorar direito, né, Pedro? O Botafogo já embarcou para outra missão. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Pois é, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. O Botafogo nem teve tempo de descansar. O time já embarcou rumo a Doha, no Catar, para disputar o Intercontinental de Clubes. E 2 aviões diferentes levaram a delegação. O Botafogo embarcou para o Intercontinental de Clubes em grande estilo. A delegação do campeão do Brasileirão viajou para Doha, no Catar, em 2 aviões fretados do New England Patriots, ex-campeão da NFL, a maior liga de futebol americano do mundo. Os jogadores saíram direto do Newton Santos após vitória contra o São Paulo por 2-1, que marcou a conquista do Campeonato Brasileiro para o aeroporto do Galeão. John Textor, dono da SAF Botafogo, tem relação de amizade com Robert Kraft, dono do Patriots, e quis os aviões para dar mais conforto aos jogadores. Por ser um avião feito para equipes de futebol americano, os assentos são maiores e mais largos que os de um avião comercial, já que os atletas da modalidade são marcados pelo tamanho e força física.
o que vai ajudar no descanso dos jogadores do Glorioso. A viagem, com cerca de 14 horas de duração, terá parada no Marrocos para abastecer. Nesta Copa Intercontinental, o Botafogo ainda tem chances de ganhar mais 3 taças em 2024. O Glorioso vai enfrentar o Pachuca do México nas quartas de final no dia 11, e o vencedor deste confronto recebe o troféu do Derby das Américas da FIFA. Quem avançar à semifinal enfrenta o Al-Ahly do Egito. O vencedor levará a taça da Copa Challenger. E na decisão, enfrentam o Real Madrid da Espanha pelo título da Copa Intercontinental de Clubes. E com o fim do Brasileirão, o ciclo também se encerrou para o maior ídolo do Grêmio, não é mesmo, Pedro? Isso mesmo, Kleber. Renato Gaúcho não será mais técnico do tricolor. Essa foi sua quarta passagem como treinador do clube e durou 2 anos e 3 meses. Renato Gaúcho não é mais técnico do Grêmio. O clube anunciou nesta segunda que o treinador não terá contrato renovado. O vínculo com o clube se encerra em 31 de dezembro deste ano. Renato se reuniu na manhã de hoje com o presidente Alberto Guerra, como tinham adiantado ontem, após a derrota para o Corinthians na Arena pela última rodada do Brasileirão. Renato afirmou que fez de tudo pelo clube, mas que a vida é assim e segue em frente. O técnico ainda vai almoçar com os funcionários no CT Luiz Carvalho para se despedir. A quarta passagem de Renato como treinador do Clube Gaúcho acaba após 2 anos e 3 meses, com 141 jogos. Foram 70 vitórias, 31 empates e 40 derrotas. Conquistou 2 campeonatos gaúchos e foi vice do Brasileirão do ano passado, quando tinha Luiz Soares no elenco. Em 2024, foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores e se livrou do rebaixamento na 36ª rodada. E como acontece todo ano, né? Acabou o Brasileirão, escolhida e também divulgada a seleção dos melhores jogadores do campeonato, não é isso, Pedro? Foi sim, Kleber. A CBF montou a seleção do campeonato e o Botafogo não só dominou a competição, mas também dominou a seleção. E ainda teve o craque do Brasileirão. Vamos conferir. Após o Botafogo ser campeão, a seleção do Brasileirão foi definida pela CBF. E não podia ser diferente. 5 jogadores do Glorioso e o treinador Arthur Jorge estão na escalação. Vamos conferir a lista. O goleiro John do Botafogo foi escolhido para a posição. Na lateral direita vem Wesley do Flamengo. A dupla de zaga também é botafoguense. O argentino Alexander Barbosa e o angolano Bastos. O lateral esquerdo na escalação do campeonato é o Bernabé do Internacional. Os volantes escolhidos foram Gerson do Flamengo e Marlon Freitas do Botafogo. Os meias são Rodrigo Garro do Corinthians e Alan Patrick do Internacional. E no ataque, Luiz Henrique do Botafogo e Estevão do Palmeiras. O atacante do Botafogo ainda recebeu o prêmio de craque do campeonato. E o Estevão foi eleito a revelação do Brasileirão. O argentino Rodrigo Garro levou para casa o prêmio de craque da galera. E o atacante do Vitória, Alejandro, além de ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, também teve o gol de bicicleta contra o Cruzeiro, eleito o mais bonito da competição. Bom, é isso aí. Essas foram as informações do esporte desta segunda-feira. Muito obrigado mais uma vez pela participação, Pedro. De nada, até a próxima. Até a próxima. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV. Fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.